aqui falando do néfron, né? Mais um videozinho sobre fisiologia renal. Falando agora, continuando a falar do túbulo contorcido distal, que foi onde a gente terminou no vídeo anterior. Então a gente está falando sobre o néfron, né? Lógico, quando a gente fala de fisiologia renal, a gente fala de néfron, que é esse cara aqui, que a gente vem desbravando ele desde o início aqui, do glomérulo, e descendo e tal, e subindo. E agora a gente está no túbulo contorcido distal, né? São dois contorcidos, como a gente já viu, o proximal, que é o primeiro, e o segundo é o distal. E o resto aqui no meio, conectando um no outro, a gente tem a alça de Henle. Então a gente já falou da porção inicial do distal, que é a que passa pertinho do glomérulo. Agora a gente vai falar da porção final, que é essa aqui, ó, que é a segunda metade do túbulo, que se conecta aqui com o ducto coletor, que é esse tubão aqui maior, tá? É chamado de ducto porque ele é mais calibroso. Então vamos falar dessa porção final do contorcido distal nesse vídeo, tá? E também de uma parte do ducto coletor, que é a parte mais fina desse ducto, que é a que fica na porção cortical. Então a gente vai falar também do ducto coletor, porção cortical, que é essa que está com essa linha cinza dentro, ó. Então vocês veem que o ducto ele vai aumentando de calibre à medida que ele vai descendo em direção à papila renal lá no cálice menor, tá? Então a porção inicial dele é mais estreita, que a gente chama de porção cortical, porque ela está no córtex, e ele vai aumentando o calibre. E aí essa parte mais calibrosa é a parte que compõe realmente as chamadas pirâmides renais, que a gente já falou, tá bom? Por que a gente vai falar desses dois segmentos juntos? Porque eles são iguais, tá? Em termos de composição celular. Então a gente vai ter lá o revestimento por epitélio simples, sendo que as células são cúbicas, então é um epitélio cúbico simples, tá? Então vão ser os mesmos tipos celulares que vão estar presentes nesses dois segmentos. Túbulo contorcido distal final e ducto coletor cortical. E a gente vai ter os mesmos eventos acontecendo, tá? Então as mesmas reabsorções e secreções vão acontecer nesses dois segmentos, então vamos vê-los juntos para facilitar aqui. Bom, então a gente vai ter aqui, né, nessa imagem que não está muito boa de definição, a imagem tirada lá do livro de Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, onde eu acabei pegando essa imagem porque ela ilustra uma coisa assim que a gente vai abordar aqui, né? Que é o seguinte, ó, a gente vai ter então aqui o túbulo, aqui a porção luminal do túbulo, né? Então, vendo as células aqui de revestimento desse túbulo, e aqui a parte do lume onde está o filtrado, essa parte do meinho aqui. E a gente observa o seguinte, que a gente tem células, tá vendo a ilustração? Ela mostra células com uma carinha meio diferente, né? Aqui ele diferenciou elas pelas cores. Isso para chamar a atenção que a gente vai ter na realidade, nesses dois segmentos que a gente vai abordar juntos, a gente vai ter dois tipos celulares. Então a gente vai ter as chamadas células principais, que aqui na ilustração ele deixou em amarelinho, né, o citoplasma aqui. E a gente vai ter as células chamadas intercaladas, que aqui ele botou nesse tonzinho aqui, né, sei lá que cor é essa. Meio, sei lá, mais escurinho aqui. Então a gente vai ter principais intercaladas, tá? Revestindo, então, o epitélio cúbico simples, sendo que essas células cuboides, elas são diferentes. Então, elas são denominadas dessa forma. Então a gente vai estudar esses dois segmentos, observando essas duas células. Por quê? Porque a gente vai ter eventos diferentes acontecendo nelas. E aí às vezes o pessoal fica confuso, né? Ah, como é que eu vou lembrar o que acontece numa e o que acontece noutra? É simples, gente, olha só, a célula principal, olha lá, ela é a principal, ela é a supersônica, é a magnânima, é a top das galáxias. O que significa isso? Ela vai ser mais sofisticada, sabe? Ela vai sofrer ação de hormônios. Todo o processo de reabsorção dela é regulado por hormônio. Então a principal sofre ação hormonal. As intercaladas vai ser um processo simplório, assim, mais basicão e tal, como a gente vai ver, tá bom? Bom, então vamos começar pela célula principal, essa supersônica. Então o que a gente vai ter lá? A membrana basolateral, a presença das bombas sódio e potássio, como a gente já viu, tem visto lá desde o início, desde o proximal, a gente está vendo essas estruturas, né, de bomba sódio e potássio, que são os impulsionadores de todo o processo. Então todo o processo de reabsorção tubular e também secreção depende do transporte ativo realizado pelas bombas sódio e potássio. Beleza.
E aí nessa célula, então, já que a gente tem a bomba vai fazer o quê? Produzir gradiente para o sódio se difundir da porção do lúmen tubular em direção ao citoplasma da célula, né? Que a gente já tem falado isso vai acontecendo ao longo de todo o néfron, né? A gente só não observa lá na porção fina da alça de Endo. O resto tudinho, a ideia é essa, tudo começa a partir daí. E ao mesmo tempo a gente vai ter nessas células também canais para o potássio. E a gente sabe que o potássio está mais concentrado dentro da célula, a bomba também vai produzir esse aumento de concentração, porque ela puxa o potássio para dentro. E aí, como a gente tem canais que permitem a saída do potássio, isso vai produzir um gradiente de concentração favorável para o potássio sair da célula e ir em direção ao lúmen tubular, ok? Então essas células fazem um processo de quê, gente? Reabsorção de sódio e secreção do potássio. Beleza. Acontece que esse processo ele vai ser regulado por ação de um hormônio. Ou seja, ele acontece naturalmente mesmo se a gente pensar sem hormônio. Mas vai ser numa quantidade, numa intensidade menor. Quando a gente tem um hormônio, o hormônio vai potencializar esse processo, tá? Então esse hormônio se chama aldosterona. Então a aldosterona ela atua nessas células e ela vai intensificar a reabsorção do sódio e a secreção do potássio. Ok, gente? A aldosterona é chamado de mineralocorticoide. Por que será? Justamente por conta disso, ó. Ela vai mexer com as concentrações dos minerais sódio e potássio no nosso organismo, né? No momento que eu tiver aldosterona, eu vou aumentar a retenção do sódio no corpo, ó. Então aumenta a concentração do sódio no sangue. E ao mesmo tempo eu vou aumentar a perda do potássio. Então vai produzir uma deficiência de potássio no organismo, ok? O excesso de aldosterona, lógico, né? Então ela trabalha com os minerais, por isso que a gente chama de mineralocorticoide. Vamos entender o que é o corticoide nesse nome. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da aldosterona, focar nela, entender de onde que ela vem, né? Como é que é isso, e aí a gente vai entender como é que ela atua, o mecanismo de ação. Então vamos lá. Então a aldosterona é um hormônio produzido nas glândulas chamadas suprarrenais, tá? Então vocês sabem que os hormônios eles têm papel regulatório, né? Eles regulam a forma de funcionamento de diversos tecidos, né? Então a gente tem hormônios que podem agir em diversos tecidos. Aqui a gente vai ter uma glândula, que é chamada suprarrenal, que produz diversos hormônios, dentre eles a aldosterona. Então a gente sabe o seguinte, ó, então as suprarrenais são essas estruturas que o nome já sugere, ó, estão supra em cima de que? Renal do rim, tá? Então a gente tem duas suprarrenais, uma em cada rim, e parece um gorrinho, né? Tão bonitinha a suprarrenal, o gorrinho em cima do rim. Ele tem um gorrinho aqui de duende, de Papai Noel, assim, que é essa glândula. E aí o que acontece? A suprarrenal, a gente vai ver, vamos entrar em mais detalhe, produz hormônios, e a gente considera hormônio, então é uma estrutura que compõe o sistema endócrino, né? Hormônio é o que, gente? É uma substância, uma molécula que é lançada onde? No sangue, ou seja, secreção endócrina. É secretado dentro da gente e vai circular no nosso corpo todo. Então, secreção no sangue significa que vai circular no corpo inteiro, né? Lógico. Então, isso que caracteriza os hormônios, tá? Eles têm secreção endócrina, por isso que a gente chama de sistema endócrino. O sistema endócrino é composto por glândulas que secretam coisas no sangue, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, né? Então esse hormônio no sangue, do sangue ele vai atingir o que? O tecido-alvo, né? Aqui no caso, esse hormônio que a gente vai focar, a aldosterona, ele é secretado pela suprarrenal, cai no sangue e vai chegar onde o tecido-alvo dele é o próprio rim, que está ali, o vizinho do lado. Mas para isso ele vai acabar circulando no organismo para poder voltar depois para o próprio rim, tá bom? Porque ele vai ter que entrar via artéria renal, o sangue entra no rim através da artéria renal, a gente já viu isso. E essa secreção aqui na glândula vai acontecer no sistema venoso. Então a gente vai ter que ter toda a circulação do hormônio até ele chegar no tecido-alvo. A regulação endócrina de tecidos é sempre mais lenta por isso, né? Porque depende desse processo todinho de circulação no organismo, né? Diferente da regulação nervosa, que baixa o impulso nervoso no nervo que chega direto no tecido, libera o neurotransmissor e já faz lá o processo. Beleza. Então vamos falar um pouquinho mais, vamos focar mais
descrever um pouquinho melhor essa suprarrenal. Então, olha só. Então, aqui, fazendo um corte, né, transversal da suprarrenal, a gente consegue ver o seguinte. A gente vê que temos, ou melhor, um corte longitudinal aqui, né, ao longo dele aqui a gente fez um corte. E a gente vê que a gente tem 3 regiões. A gente vai ter uma cápsula, que é a porção mais externa, tá? A gente vai ter um córtex, que é o que está bem próximo à cápsula aqui, região mais perto da cápsula. E a gente vai ter um miolinho aqui, que é a medula, tá? Medula da adrenal, medula da suprarrenal. Lembrando que essa glândula ela é chamada também de adrenal, mas esse nome tende a cair em desuso porque remete à adrenalina, que foi o primeiro hormônio reconhecido a ser secretado por essa glândula. E aí, hoje em dia, é mais adequado chamar de suprarrenal, então a gente toma como referência a localização dela, tá? Porque senão fica injusto com os outros hormônios, né? Só adrenal, não produz só adrenalina. Então vamos ver um pouquinho mais por dentro, vamos ver mais detalhe microscópico aqui, ó. Então a gente tem, como eu falei para vocês, a cápsula vai ser formada basicamente por tecido fibroso, ou seja, tecido rico em colágeno, tá? A gente tem essa característica de cápsula fibrosa, principalmente naquelas vísceras que tem um aspecto liso, bem lisinho e bem brilhante. Então a gente tem isso no rim, né? Na suprarrenal, a gente tem isso no fígado, a gente tem isso no coração, né? Esse aspecto bem brilhante da víscera, ele é dado por esse encapsulamento fibroso que tem em volta, que serve para proteção mesmo. A porção cortical, como a gente falou, o córtex e a medula. No córtex a gente vai ter 3 zonas, ó, que são distintas. A zona glomerulosa, que é onde vai ter a produção da aldosterona, né? Que é um mineralocorticoide, como a gente falou. A zona fasciculada, que é a maior, ó, onde a gente tem a produção dos glicocorticoides, o principal é o cortisol, tá? A zona reticular, onde a gente tem, que é a mais profunda, ó, que a gente tem a produção dos andrógenos adrenais, ou androgênios adrenais, né? Esses androgênios adrenais, gente, é principalmente testosterona. Então a gente tem produção de testosterona na suprarrenal, né? As mulheres só têm aí a produção de testosterona, porque a mulher também produz testosterona, não sei se vocês sabem. Uma produção pequenininha, que leva à produção dos pelos corporais e tal, o crescimento dos pelos corporais. Os homens na infância, eles têm a produção de testosterona só nessa região aqui. Depois que, com o desenvolvimento dos testículos e tal, eles passam a ter uma produção maior na porção, nos testículos, né? Mas aqui que a gente produz essa testosterona. E na porção medular, a gente só tem a medula não é dividida em zonas. A gente vai ter a porção das catecolaminas, ou seja, epinefrina, que é a adrenalina, 80% de adrenalina ou epinefrina, e 20% de noradrenalina ou norepinefrina, tá? Vai ser na porção medular. Então acontece que a gente vai ter, na porção do córtex, principalmente os hormônios corticoides, por isso que eles se chamam assim, porque eles são produzidos no córtex. Sendo que a gente vai ter principalmente o glicocorticoide, ou seja, o cortisol, porque ele vem do córtex, por isso que o nome dele é esse, e os mineralocorticoides, com destaque para aldosterona. Então, glicocorticoide e mineralocorticoide são parentes, são irmãos. O que eu quero dizer com isso, gente? Em termos de estrutura molecular, eles são muito parecidos. E ambos são derivados do colesterol, tá? Sendo que a testosterona também, né, produzida aqui, os androgênios adrenais, também são derivados do colesterol, tá? Então a gente vai ter uma semelhança estrutural, por isso que eles recebem esse nome, e até muitas vezes de efeito, tá? Produção de efeito fisiológico, eles têm efeitos às vezes semelhantes, principalmente os glicocorticoides, o cortisol, ele tem o chamado efeito mineralocorticoide-like. Por conta dessa semelhança, eles acabam às vezes ativando receptores em comum, tá bom? Então agora o nosso foco é o quê? Aldosterona. Vamos focar nela, né? Vamos entender o mecanismo de ação, tá bom? Mas eu acho melhor a gente falar sobre isso no próximo vídeo, né? Porque a gente já tá aqui com quase 15 minutos de vídeo, para não ficar muito longo. Então no próximo vídeo a gente fala do mecanismo de ação da aldosterona. Vamos entender como é que ela atua lá no nervo, produzindo os seus efeitos minerais. Então a gente se vê.